Análise de O Cântico dos Nomes. Eu achei um filme forte, profundo, sublime, mas aí também tem as minhas questões judias na história, né? Agora, em termos de conteúdo, assim, eu também achei riquíssimo para a gente conversar sobre vários assuntos. Muitos alunos me mandaram esse filme já faz tempo, né? Dani, analisa, analisa, analisa. E eu decidi abordar um tema através dessa análise que eu acho que vai ser rica para todo mundo. Por quê? Porque como ele é um filme bem focado, né, no holocausto e na tragédia e tudo mais, a tendência é a gente trazer o olhar para esse aspecto mais profundo da teoria do Bert. Mas aí isso acaba não fazendo sentido para quem está começando, para quem está se enamorando, né? Pela proposta da teoria do Bert, da constelação, por esse olhar. Então eu escolhi, dentre tantas coisas que a gente pode falar através desse filme, né, que é muito rico para um olhar sistêmico, eu escolhi abordar uma camada que eu acho que vai trazer um ganho mais coletivo, tá? Então, se você esperava uma análise assim, mais desses aspectos, né, da tragédia, né, que envolve a teoria do Bert, eu não escolhi tomar esse rumo. Então vamos lá. O filme conta a história de uma família que recebe a oportunidade, né, ou a incumbência de se tornar tutor, de adotar um menino judeu, talentosíssimo, genial, né, um violinista, que o pai tá fugindo da perseguição dos judeus e esse homem apaixonado pela música adota esse menino. Então ele tem um filho e aí recebe esse segundo filho na sua família. Só que qual que é o grande problema? Então eles têm lá aquela briga de meninos, né? A personalidade do David, né, é muito intensa, ele é um sol, né, ele é genial, ele é um menino prodígio e ele acaba fazendo com que todos orbitem ao seu redor e isso também é sufocante para ele. Então existe essa dinâmica oculta ali das relações que num primeiro momento a gente não vê, porque dentro dessa primeira camada, a gente olha, essa família tão legal foi lá e adotou ele e fez tudo para que ele pudesse ter oportunidade na música e respeitou a religião dele e trouxe os costumes da religião dele para casa, a comida, o shabá, ele foi lá fazer o bar mitzvah dele, ou seja, nossa, que família maravilhosa, que cara ingrato, né? Como que ele faz isso, gente? E ainda mata o pai de desgosto. Então, essa é a primeira camada. Só que a camada mais profunda fala das dinâmicas ocultas. Então, eu escolhi tomar esse olhar das dinâmicas ocultas para vocês aprenderem sobre relacionamento. Então, o que acontece ali? Dois pontos que a gente estuda na teoria do Bert: a triangulação e o emaranhamento. Então, o que é essa triangulação? A relação mais forte é do Martin, filho legítimo, né? Do pai e do David. Então a mãe ela fica meio secundária, por quê? Porque eles chegam numa idade onde está se formando essa identidade masculina. Bert fala muito sobre isso, que os homens se desenvolvem com os homens, também sobre a importância do olhar paterno, da influência paterna, né? Do quanto o menino olha para onde o pai olha, tá? Então você já pega essa dica aí para outros assuntos. E aí o que acontece? Martin, então, que tinha sido uma criança sem grandes desafios, né? Criado com uma boa condição de vida, amado, com um lar, com uma estrutura, no momento em que começa a ingressar na sua pré-adolescência ali, ele se vê acuado pela chegada de um adversário, que é muito melhor que ele e para quem os olhos do pai brilham. Então veja, Marte olha para o pai e pai olha para o David. E então Martin faz o quê? Olha para o David. Isso é a triangulação. Eu olho para onde está olhando aquele
a quem eu quero satisfazer, né? Aquele a quem eu busco a validação, ou de quem eu busco a validação, a aprovação. Então, a partir daí, a identidade do Martin, ela é ofuscada, ela é eclipsada pelo Sol, que é o Dovid, e ali nasce uma codependência. Não é o tema da nossa análise, eu não vou tomar o rumo da codependência, mas é importante pontuar. Ali nasce uma codependência. Então, ele se torna o cuidador do Dovid, porque o Dovid, através da sua rebeldia, ele não era disciplinado para estudar. Então, ele fala, não, deixa, eu vou fazer ele estudar. Ele que sempre respondia para o pai onde é que o Dovid estava. Ele que tentava aconselhar o Dovid. Olha, não faz assim, não veja as coisas dessa maneira, sobre os mortos, sobre roubar, ou seja, codependência, tá? Então, falamos aqui da triangulação. E o emaranhamento? Por quê? Porque o pai projeta a própria frustração no Dovid. Então, ele era um homem que amava a música, mas com certeza era alguém que sonhou ser alguém na música. Então, de repente, ele inverte a ordem na sua casa, ele desrespeita a ordem na sua casa e por isso gera esse emaranhamento do Martin com o Dovid, que o tem como um irmão, mas que na verdade Dovid nunca viu essa família como sendo a sua família, porque ele estava com o amor interrompido. Nós já vamos falar sobre isso. Então veja, o pai, ao acolher esse segundo filho, desrespeita a ordem e transforma esse segundo filho no mais importante, naquele que é prioridade, naquele que recebe todos os investimentos, naquele para quem os olhos do pai estão sempre direcionados. Isso faz com que o Martin não saiba mais qual é o seu lugar, porque ele era o primogênito. Independente de idade aqui, gente, a gente vai olhar a hierarquia pensando quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro? O Martin. Mas o pai, por causa das suas projeções, e projeções geram emaranhamentos, ele desrespeita essa ordem e aí emaranha as vidas ali, certo? E Martin fica completamente emaranhado para saber quem ele é e qual é o seu valor na vida, emaranhado com o Dovid. Muito bem, aí a gente já sabe, né, que ele desaparece e Martin dedica a sua vida a ficar buscando por esse irmão, que a própria mulher fala, não é seu irmão, não quer ser seu irmão, e aí a gente vai descobrindo no meio da história o porquê. Agora, qual que é a questão que eu queria trazer para vocês, que eu acho que vai ser bastante rico? A questão do amor interrompido. Dovid era um menino criado ali numa situação mais pobre, né? Por seu pai, polonês, judeu, que está empenhando todos os seus esforços em dar para o filho a oportunidade de se desenvolver na música, já que ele tinha um talento em comum, já que ele era um prodígio. E aí, junto com isso, vem a guerra, a perseguição aos judeus, e o pai, então, deixa o filho lá, e esse menino vive uma separação abrupta. E o que acontece nesse momento, onde ele não entende exatamente a gravidade, né, do que está acontecendo, ele simplesmente é deixado naquela casa e o pai vai embora com toda a sua família. E o que acontece com o amor desse menino fica interrompido. Aí, qual que é o ganho que vocês vão ter? Entender como se comporta uma pessoa de amor interrompido, ou com o amor interrompido, com o próprio amor interrompido. Por quê? Porque ela não consegue receber o amor das outras pessoas. Independente dessa família ter suas projeções, as suas disfuncionalidades, eles acolheram o Dovid com amor, deram um lar para ele, deram uma família. Martin chamava o papai, a mamãe, dividiu o pai e a mãe, dividiu o quarto, dividiu a casa, dividiu o dinheiro, dividiu tudo com ele. Mas ele não conseguia receber nada. Por quê? Porque o amor estava interrompido. E a pessoa que está com o amor interrompido não recebe e ainda ataca e ainda destrói. Então, ele tinha esse comportamento destrutivo, feria os sentimentos do Martin, feria os sentimentos do pai. Tinha essa atitude, né, destrutiva, olhava para a morte, lógico, porque
né? Sua família havia morrido. E aí ele começa, ele vive uma crise ali com a religião que é seríssima, profunda, belíssima, né? As palavras assim são de uma profundidade para quem conhece um pouco, né, desse universo. É um filme realmente com um conteúdo sério, né? Que vale a pena, assim, ele é um filme que faz jus mesmo a essa dor que é a dor de um povo, né? Que é a dor do Holocausto e daqueles que ficaram, né? Que é, no caso, o David. Muito bem. E aí o que acontece? Ele fica com esse amor interrompido e só consegue liberar esse amor no momento em que ele por força das circunstâncias, né? Aqui a gente pode até trazer um olhar mais espiritual e saber, ele era uma pessoa consagrada a Deus e no momento em que ele iria, tipo, estrear num outro altar, que essa seria uma visão espiritual, ele é reconduzido ao caminho original, né? E encontra um lugar onde a alma dele pode encontrar descanso, que é entre os seus, né? Então ele é acolhido numa sinagoga e aí ele conhece pessoas que finalmente compreendem a dor dele, ele pode liberar esse amor, ele chora profundamente a morte da sua família, né? E ali ele desbloqueia o fluxo do seu amor e começa uma jornada para a única coisa que sobrou para ele dessa história, que é um relacionamento com Deus. E ele vai caminhando, dá-se a entender ali no filme que isso durou anos, né? Porque ele vai, se envolve com aquela moça loira lá e ainda fica meio perdido no mundo antes de formar sua família e decidir participar de uma comunidade e, enfim, decidir o rumo que ele ia tomar. Ele vai fazendo esse caminho de volta e aí ele resolve dedicar a sua musicalidade para este fim espiritual. Ele consagra a música a Deus e decide então transformar a única coisa que conectava ele aos seus ancestrais, que era comum a todos que comungavam da mesma dor, que era esse cântico dos nomes, né? Que é uma coisa linda, que é uma tradição oral e que eles os rabinos, né, os escribas que tinham uma habilidade mental, decoravam o nome das famílias que morreram e iam cantando, né, para que os seus pudessem receber notícia. E aí ele resolve dar um fim, né, dar um uso para a musicalidade dele, compondo uma música que conta sobre o cântico dos nomes, né? Que conta sobre essa dor, que é uma coisa assim, né? De uma profundidade, uma beleza. E ali ele vai e decide tocar essa música para o seu rival, né? Do violino, que também sofre a mesma dor, porque ele entende aquela dor, aquela loucura, aquele sentimento de falta de sentido que uma alma vive quando passa por uma tragédia tão profunda, né? Então ele coloca a sua música a serviço de algo maior, né? Que é trazer consolo e conexão e vinculação para a alma daqueles que ficaram. Só que o Martin, ele tá perdido, né? Porque ele perde os dois. Veja, ele estava num triângulo, agora voltando para o Martin, ele estava num triângulo tentando equilibrar, tentando poder pertencer. Então a codependência é isso. Ele simplesmente deixa de existir e se torna um pajem desse filho dourado, né, do pai. E de repente esse menino some, o pai perde a razão de viver e tem um ataque do coração e morre. E ele perde os dois e ele fica completamente perdido, sem identidade. E passa a sua vida em busca do David para entender por que você não quis. Meu pai te deu o meu lugar e você não quis. Por que você não quis? Essa era a resposta que ele estava buscando. Não é o que aconteceu com você, propriamente dito, né? Mas por que você não quis o meu lugar? Entende? Porque agora eu também não tenho lugar. Muito bem. E aí ele encontra essa resposta, não se satisfaz com a resposta. Por quê? Porque o David se encontrou. É bonito ver que o Martin exige dele uma compensação, né? Fala, não, você tem que pagar, você vai fazer esse concerto. Ele aceita de bom grado, vai lá, ele entende que é um preço a ser pago. O Martin
tentando resgatar o pai. Faz a mesma coisa que o pai fez, compromete todas as suas economias para fazer aquele concerto, passa de novo pelo mesmo desespero, pela mesma dor, e o David vai lá, faz aquilo que para ele não tem sentido, mas o que tem sentido para ele? Declarar, né, a esse universo, um universo que ele não queria contato, quem ele é, tocando a música que ele compôs, e depois ele escreve uma carta amorosa na medida do possível, né? E fala, olha, é isso, eu não quero relacionamento com você. Isso é uma assertividade que é difícil pra gente entender. Por quê? Porque dentro desse olhar inocente da gente, a gente fala, mas por quê? Que homem ingrato, que horror! E isso é uma coisa muito difícil para as famílias que vivem essa realidade da adoção. E quando essa pessoa adotada na sua vida adulta tem necessidade de descobrir quem é e de se conectar com quem é. E aqui eu tô falando de uma necessidade profunda. É difícil para a gente aceitar que a lealdade da alma é muito maior ao clã ao qual ela pertence geneticamente do que ao clã que ela foi inserida, que ela foi adotada. A lealdade da alma, né, dos vínculos de alma, dos vínculos de sangue, ela é maior do que a lealdade emocional. E é difícil para a gente aceitar isso, né? Principalmente para as famílias que adotam, que abrem o coração, que amam e de repente vê essa pessoa de alguma maneira honrar os seus ancestrais, voltar para um caminho de droga, de crime, né? Como tantas vezes acontece, ou de simplesmente ir embora e falar, como ela vai embora desse jeito? Como que ele vai embora desse jeito? Porque o amor está interrompido e essa pessoa simplesmente não consegue. E é o que acontece com o David. No caso ali, tem um elemento agravante, que é um vampirismo, na verdade, que esse menino sofre de toda essa família, de repente, se alimentando, né? Dando razão para sua vida a partir da musicalidade dele, que está ferida, porque ele fala, eu não tenho para que tocar. Eu não tenho por que tocar. Minha alma busca pelos meus, né? Então, é difícil a gente se conectar com essa verdade que o David expressa de uma maneira tão bonita ali, que a nossa alma, ela canta para os nossos, para aqueles que se foram, sabe? A alma no profundo, a musicalidade profunda da alma daqueles que viveram perdas muito significativas. Por exemplo, a uma mãe que perdeu um filho, a sua alma sempre vai cantar para esse filho. Não tem como dizer, ah, não, mas não vai. Vai cantar para esse filho. Um filho que perdeu os pais, ou uma tragédia, né? Ou como a guerra, ou o holocausto, ou a história de um povo, como a escravidão, o negro sempre vai cantar esta dor, esse gemido, porque a alma canta para os seus. Então, a profundidade desse filme é uma coisa lindíssima e a gente ganha quando consegue olhar com respeito e concordar com o movimento dessa alma, sabe? E o Bert, na teoria dele, ele aponta muito para isso e às vezes as pessoas não aceitam, porque a gente prefere, né, esse lugar mais bonitinho. Mas a verdade, né, é que a gente encontra paz, a nossa alma descansa quando concorda, como no caso do David, né? Concorda que ele não tinha outro caminho a seguir senão ir para os seus, sabe? E ficar ali naquele universo. Ali era o único lugar que ele tinha força.